Ei, pessoal, tudo bem? Cristiane, professora de física. Acho que eu já fiz uns vídeos para vocês devem lembrar um pouquinho do meu rosto. A gente hoje eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a matéria da segunda semana do PET para vocês. Acho que é importante vocês terem um contato com ela. Semana passada eu postei vídeos do YouTube, que por sinal eram ótimos também, mas essa semana eu resolvi eu mesmo fazer o vídeo do meu jeitinho, falando, só para vocês também terem um pouco de contato comigo, com o meu jeito de falar, meio né, e aí vocês vão se acostumando, tá bom? A segunda semana do PET, ela começa uma introdução ao tema de circuitos elétricos e é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, para vocês terem uma noção na hora de responderem as questões da segunda semana, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela que é um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o tema circuitos de uma forma inicial, para vocês pegarem os conceitos iniciais principais, eles vão ser, aos poucos, sendo associados aí por vocês e vocês vão entendendo melhor. Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em um circuito, é no conceito de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, ela é estabelecida em um circuito diante da seguinte característica. Precisamos colocar uma diferença de potencial. E de onde vem essa diferença de potencial? A diferença de potencial é quando a gente cria polos com um potencial elétrico diferente. E aí a gente fala por isso que é uma diferença de potencial. Então, vamos ter um polo positivo e um polo negativo. Onde a gente tem isso no nosso dia a dia? Uma pilha, por exemplo, uma bateria, ou a nossa própria tomada em casa, elas são fontes de diferença de potencial, voltagem, né, também. Tem vários nomes, DDP, voltagem, tensão, tudo representa essa mesma característica, que é a diferença de potencial, que sempre vai estar associada a esses elementos, que são as baterias, as pilhas em geral. Quando a gente aplica essa diferença de potencial no circuito, vai acontecer a seguinte coisa. Isso aqui é uma bateria, então a gente tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Então aqui a gente tem um potencial A e um potencial B. Essa diferença entre os potenciais, que se chama DDP, ou voltagem, tensão, né, o que vocês preferirem. Então, o polo positivo sempre é o polo de maior potencial e o polo negativo é o de menor potencial. Então, a bateria é um exemplo de gerador elétrico. O que é o gerador? É o que vai fornecer tensão, que vai facilitar a passagem de corrente, que a gente vai ver daqui a pouco. E a corrente, ela só acontece quando esse gerador... Desculpa, tem um erro ali de ortografia, né? Gerador. Está associado a esse circuito, né? Ele está ligado a um fio. E o que é esse fio? O fio, ele é um condutor. A gente tem materiais que são bons condutores e outros que não. Para ser um bom condutor elétrico, a gente tem que ter um material que tem elétrons livres. E quando ele tem elétrons livres, o que vai acontecer? Eles podem, quando submetidos a essa diferença de potencial, começar a caminhar de uma forma ordenada. Então, eles vão entrar em movimento e esse movimento vai ser ordenado em um sentido. Tá? E a gente vai ver isso agora. Então, imagine que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse condutor, esse elemento aqui, e aqui eu tenho essa bateria, que é um gerador, né? Observem que as cargas, elas estão se movimentando de uma maneira meio desorganizada, meio bagunçada. E aí, quando eu aplico a diferença de potencial, ou seja, eu faço a ligação, isso vai modificar essa estrutura. Eles vão passar, ó, liguei, observem que eu liguei, e aí vai acontecer um movimento ordenado desses elétrons. Os elétrons que estavam ali dando uma bobeira, né? A gente fala de elétrons livres, eles estavam ali dando uma bobeira, eles começam a se deslocar de uma forma organizada. De forma real,
o deslocamento vai acontecer saindo do polo negativo lá da bateria e em direção ao polo positivo. Por quê? Porque elétron com carga negativa repele elétron que tem carga negativa. E carga positiva atrai carga negativa. Então, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, o negativo sempre vai ser atraído pelo polo positivo lá do meu gerador, que é a bateria. Então, a gente tem esse fluxo e esse fluxo é a corrente. Mas, antigamente, a gente não tinha muitas dimensões das cargas, né? Então, o que acontecia? Antigamente, a gente acreditava que a corrente ela fazia o sentido contrário do que a gente imagina hoje. Esse sentido que a gente conhecia antigamente é chamado de sentido convencional. Seria como se as cargas positivas pudessem se deslocar e a gente teria o caminho contrário do que realmente é na prática. Esse aqui é o sentido real, ou seja, os elétrons se caminhando em direção ao polo positivo, e aqui seria o sentido convencional. O que tem de especial? O sentido convencional ele tem a mesma direção que o campo elétrico. E aqui não, a corrente tem sentido contrário. Então, em muitos casos, é associado a corrente com o campo. Por isso, a gente, em alguns casos, utiliza o sentido convencional da corrente. Então, quando a gente está falando do sentido convencional, a gente está imaginando que as cargas positivas fariam um movimento. Então, por isso que é um sentido imaginário. Ele não, na prática não acontece. A corrente elétrica ela também pode acontecer em outros meios, como, por exemplo, o líquido, o gás e o sólido. O líquido e o gás, eles vão acontecer por meio dos íons, né? Vocês que já estão no terceiro ano já estudaram lá em química que substâncias líquidas e gasosas elas têm íons, e esses íons que fazem as cargas, que fazem existir corrente. No caso dos metais, é a partir dos elétrons livres, tá? Então, quando a gente fala de metal, elétrons livres. E observem, normalmente, para a gente ter corrente, a gente tem que ter um material aí que seja bom condutor, como eu falei no início. E normalmente é metal, porque os metais são ótimos condutores por ter muitos elétrons livres. O metal mais utilizado em circuitos, especialmente residenciais, que é o que a gente tem em casa, são os metais como o cobre, né? O cobre é um ótimo material condutor. A gente tem um cálculo para determinar a quantidade de corrente elétrica. E é esse daqui. A quantidade de corrente elétrica é chamada de I, tá? Em valor nominal. E ela vai ser dada pela razão, ou seja, pela divisão entre a quantidade de carga que o corpo tem e o intervalo de tempo. Por quê? Imagina que eu cortei um fio e peguei uma seção e comecei a contar a quantidade de carga que passou ali por unidade de tempo. Aí eu consigo determinar a corrente. Então, a corrente, ela representa a quantidade de carga que passa por um fio condutor durante determinado intervalo de tempo. Ela tem uma unidade. Então, a carga ela é dada em Coulomb e o tempo em segundo. Quando a gente divide Coulomb por segundo, a gente chega a uma unidade que é chamada de ampere. Então, 1 coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere. Então, a corrente ela é dada em ampere. Você fala assim, então, 5 amperes. Então, você está falando de uma corrente, tá? Então, essa é a unidade do sistema internacional. Aqui tem algumas classificações de medidas de corrente com outros submúltiplos. Esse Mzinho e essa letra aqui, né, que na verdade é um Mi, aqui é o M, aqui é o Mi, são representações de submúltiplos. Quando você vê um M na frente do ampere, significa miliampere. E o mili sempre é referente a uma base 10 na menos 3. O micro, aqui é o Mi, né, que representa a palavra micro. Então, quando a gente fala aquilo ali, a gente está falando 1 microampere.
micro, essa letra representa 10 a menos 6. Então, vamos supor que eu fale assim, eu tenho 2 microamperes, significa que eu tenho 2 vezes 10 a menos 6 amperes, tá? Para converter o ampere aqui, o microampere em ampere, eu tenho que colocar aquela base ali para sumir com aquela letra. Deu para entender? Aquela letra representa essa base 10. Existem também 2 tipos de corrente também em relação... A gente pode classificar uma corrente como contínua, ou seja, é aquela que mantém o sentido de deslocamento sempre o mesmo, ou seja, sempre ela está indo lá do polo negativo para o polo positivo de maneira constante. Essa aqui é a corrente chamada contínua. E a gente tem a corrente alternada. Essa corrente alternada, ela muda periodicamente o sentido da corrente. Então, ora ela está indo para um lado, ora ela está indo para o outro. Essa corrente é a mais utilizada, especialmente em casa, tá? Os nossos circuitos elétricos internos em casa utilizam esse padrão. Ele é interessante porque a gente tem esse movimento aí de ida e volta dos elétrons de maneira sempre com o mesmo período, mesmo tempo. E o gráfico de uma corrente contínua, que tá vendo, ampere em tempo, né? Ele sempre vai dar um gráfico assim, porque em hora ele está indo lá e outra hora ele está aqui, ó, para lá, para cá. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os elementos de um circuito. A gente, como eu disse, tem um gerador, que normalmente é uma pilha, uma bateria, ou a tomada de casa, né? Esse dispositivo de manobra aqui, ele representa o interruptor. Seria aquele que a gente pode ligar ou desligar o circuito, tá? Opa! A gente tem uma lâmpada. Essa lâmpada aqui a gente vai ver que ele, na verdade, é um resistor, tá? E a gente tem um fio. Então, vamos ver isso daí. Então, a gente tem aqui inicialmente baterias. A bateria é representada esquematicamente no circuito por esse símbolo. 2 tracinhos, o maior e o menor. O maior é mais e o menor é menos, tá? E o V de voltagem, porque é o que eles conseguem oferecer ao circuito. A gente tem aqui os fios, que são desenhados como linhas, e os resistores, que são desenhados como esses matinhos aqui. Esse aqui são resistores, mas a gente vai ver que tem resistores como são equipamentos, mas também tem função de resistor dentro do circuito, a lâmpada ou algum equipamento, tá? Então, dispositivo de gerador elétrico, como eu disse. E o resistor? Então, o que é o resistor? O resistor é aquele aparelho que vai conseguir fornecer resistência elétrica ao circuito. E o que é essa resistência elétrica? Tá? Ele vai pegar energia elétrica, vai converter essa energia em outras formas. E isso ele faz fazendo com que a corrente que passe por ali diminua, ou seja, ele diminui o fluxo de corrente, pega essa energia elétrica desse fluxo e converte em outras formas de energia. Normalmente, energia térmica. Então, uma chapinha, um chuveiro, uma cafeteira, esses instrumentos aqui, todos têm como base a utilização de um resistor. Não que eles sejam o resistor, mas a base de funcionamento deles é a resistência. Todo mundo já ouviu falar que o meu chuveiro queimou e eu preciso trocar a resistência dele, tá? Então, o que a resistência é? Imagina que a resistência são esses pontinhos azuis, tá? Então, quando eu coloco um resistor, ou ponho lá, imagina esse equipamento no meio de um fio, né? De uma ligação. A intenção da resistência é fazer o quê? Impedir a passagem de corrente, dificultar essa passagem. Então, normalmente, quando eu insiro um resistor no circuito, o que eu faço? Eu diminuo a corrente que está passando por ali. Por quê? Fica mais difícil de passar. É meio que esse desenhozinho aqui que vocês estão vendo.
E aí, quando eu coloco esse resistor, como eu disse, eu promovo uma resistência elétrica e essa resistência está ligada à dificuldade que eu ofereço à corrente de passar ali. E eu tenho como definir, tem uma fórmula que eu calculo para determinar qual é esse valor de resistência. E para determinar isso, eu uso essa equação aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, que é conhecida como lei de Ohm. Ela é muito importante. A resistência, que é o R, é igual à voltagem, que é o U, a DDP, né, no caso, dividido pela corrente. Quanto maior for a resistência, mais oposição vai ser oferecida à passagem de corrente, ou seja, menos resistência eu tenho. Então, ó, aqui eu tenho a voltagem, ela vai oferecer uma corrente determinada, e quando essa corrente chega no resistor, ela vai diminuir devido a ele, tá? A resistência, como eu disse, então, é a diferença, a razão, né, entre a voltagem e a corrente. Então, eu tenho uma voltagem que é volt, sempre a voltagem a gente vai falar em volt, dividido pela corrente, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, é em ampere. Então, quando eu tiver essa divisão, eu vou ter aí como solução final um ohm. Isso daqui é a unidade de resistência elétrica. Então, ohm, essa palavrinha ohm, é a unidade que eu coloco na frente de um valor de resistência. Então, eu vou falar 10 ohms. Tem um símbolo, tá? Que a gente vai ver aqui, ó. Então, eu vou dividir o V por A, que é 1 volt por 1 ampere, e eu vou ter 1 ohm. Então, quando eu for escrever, eu vou falar 5, e eu vou fazer esse símbolo de ferradura, que é o ômega, que ele representa essa palavra ohm. Então, quando eu falo 5 ohms, estou falando de resistência elétrica. O Ohm foi um cientista, né, que descobriu, um físico, que descobriu experimentalmente que sempre que eu alterava em determinados tipos de condutores o valor de voltagem e corrente, eu mudava lá a minha bateria por uma mais forte, eu tinha uma corrente maior, mas mesmo assim, quando eu dividia a voltagem pela corrente, eu sempre chegava no mesmo resultado, um valor constante. E esse valor que ele descobriu era a resistência elétrica que estava sendo colocada naquele circuito. E essa lei que ele descobriu, ou seja, que a divisão de voltagem por corrente sempre dava o mesmo valor, foi conhecida como lei de Ohm. Ela é muito importante dentro de circuitos e é uma das partes mais cobradas nos Enems e vestibulares da vida. Tá? Essa equação é super importante. Então, de acordo com o Ohm, se a gente tivesse uma voltagem inicial e uma corrente inicial, e a gente alterasse isso para outra, uma voltagem maior e uma corrente maior, e assim sucessivamente, sempre que eu dividisse um pelo outro, eu sempre chegaria no mesmo resultado, que seria a resistência, o R. E aí ele descobriu que isso gerava um gráfico linear, ou seja, um gráfico em linha reta, e quando eu faço a tangente desse gráfico, ou seja, eu divido a voltagem aqui, o valor de voltagem pela corrente, eu sempre determino a resistência. Então, isso aqui é um gráfico, a gente fala assim, esse resistor aqui é um resistor ômico. Por quê? Porque o valor dele vai ser o mesmo, independente da alteração de voltagem corrente que eu faço, tá? Então, resistores ômicos têm essa propriedade e vão gerar sempre esse gráfico linear aqui. Agora, tem uma situação onde a gente tem resistores que não são ômicos e eles não vão ter esse padrão de sempre que eu dividir a voltagem pela corrente, eu ter o mesmo valor. Eu não vou ter a mesma resistência sempre. Essa resistência, ela muda. Então, esses resistores são chamados de resistores não ômicos, porque a resistência deixa de ser constante. Então, nesse caso aqui, a gente não tem um gráfico linear mais, a gente tem essa curva. Por quê? Porque cada ponto que eu tenho de U e de I me geram valores diferentes de resistência.
Eu posso aplicar aquela equação de R igual a U sobre I? Posso. Só que eu não posso falar que qualquer um desses pontos vai ter o mesmo valor. Eu vou ter valores de resistência diferentes em cada ponto. Então, aqui eu tenho um valor de resistência e aqui eu tenho outro. Por isso que eu tenho R1 e R2. Naquele caso anterior, não. Se eu pegar esse ponto, esse e esse, e fazer separado, se eu dividir U3 por I3, vai dar R, com 10, por exemplo. Se eu dividir U2 por I2, vai dar 10. Então, sempre dá o mesmo valor. Naquele caso, não. Tá bom? Então, hoje eu queria só falar sobre isso, que é a lei de Ohm e a corrente. Eu acho que é um dos principais fatores aí de início. Tem algumas coisinhas a mais que vocês podem pesquisar na internet, né? Mas acho que esse aqui já dá uma noção básica inicial. Também devo postar uns sites para vocês darem uma olhada amanhã, durante a semana, com calma, na hora de responder as questões, tá bom? Um abraço e até a próxima.